Bom dia, tarde, noite, madrugada, pessoal. Selmo do canal Desmentindo aqui de volta para você, para desmentir Eduardo Oineg, tá? do Band News no meio do dia, com uma série de mentiras nesse vídeo sobre o presidente Bolsonaro, o ex-presidente Bolsonaro. Eu vou mostrar essas mentiras para você. Antes da gente ver o Oineg mentindo, eu vou pedir para você curtir, comentar e compartilhar esse vídeo, tá? Engajar o vídeo para você rapidinho, para mim, dar maior ajuda, dar maior força. Então é importante, por favor, me dá essa força aí e vamos ver o que o Oineg está falando. Olha, vai preso, não tem jeito. Todo o desenho político tá construído para isso, não é? Bom, se você for olhar o material disponível na denúncia, não é um material banal. Uhum. É sólido. Não é sólido. E se você for... Não é sólido. Essa é a primeira mentira do Eduardo Oineg aqui. Não é sólido. E para mostrar que não é sólido, eu vou recorrer ao meu amigo Mafinha, tá? O Mafinha usou o Grok. E aí, com o Grok, ele analisou a peça jurídica da denúncia, pediu para identificar falhas processuais, erros doutrinários, inconsistências lógicas nos fatos, incongruências nas linhas temporais, tudo que tiver errado à luz do direito, da investigação policial, das leis, da Constituição, e para cada erro fazer uma explicação detalhada. Como é um vídeo, eu não vou ler tudo para você, porque vai levar tempo, mas eu vou passar de modo que você possa ir na sua casa, pausar e ler cada parte, tá? Então eu vou só passar aqui. Ele vai falar de falhas processuais, de indeterminação na individualização dos atos, mistura de matéria fática e jurisprudência, erro de doutrina, uma peça feita pela PGR, confusão entre liberdade de expressão e incitação à violência, erro de lógica, a peça da PGR tem erro de lógica, generalização e conclusão precipitada, uso de elemento retórico e emotivo no lugar de prova, incongruências cronológicas e temporais. Em síntese, a peça acusatória analisada revela graves fragilidades tanto no aspecto processual quanto na fundamentação doutrinária e lógica. Agora eu vou continuar passando aqui porque a cada explicação ele vai dando uma fundamentação legal, tá? Então, vamos lá, olha aqui. Eu vou só passando para você ver, e aí você pausa na sua casa para você ver o que o Grok está falando aqui. Tá? Eu vou passar assim mais ou menos devagar, mas toda a peça até chegar ao fim. Conclusão, enfim, chegamos ao fim, tá? Então, eu acabei de mostrar que não é sólido, como o Oineg está falando. O Oineg mentiu. Para olhar o histórico das condenações da primeira etapa de julgamento ligado a esse caso, que é a etapa ligada ao 8 de janeiro, e pega lá as condenações, são os mesmos crimes. São os mesmos crimes. E de duas uma, ou a Débora dos Santos comandava o espetáculo e o Bolsonaro fazia parte do espetáculo, ou vamos sugerir que o Bolsonaro comandava e ela era parte. Então, se você considerar que a segunda hipótese é a mais provável e ela tomou 14 anos... O Bolsonaro não comandava nada. E tá aqui o vídeo do dia 30 de dezembro. Eu já mostrei esse vídeo diversas vezes. Do 30 de dezembro, quando o Bolsonaro literalmente diz que não vai acontecer nada e as pessoas começam a ir para casa por conta disso. De novembro, de dezembro, está prevista a posse agora dia 1º de dezembro, 1º de janeiro. Eu busquei, dentro das 4 linhas, dentro das leis, respeitando a Constituição, saída para isso aí.
se tinha uma alternativa para isso, se a gente podia questionar alguma coisa ou não questionar alguma coisa, tudo dentro das 4 linhas. E sei que tem muita gente que me critica quando eu falo 4 linhas, mas eu não saí ao longo de 4 anos de mandato meu das 4 linhas. Porque ou vivemos a democracia ou não vivemos. Ninguém quer uma aventura. Agora, muitas vezes, né, dentro até das 4 linhas, você tem que ter apoios. Alguns acham que eu pega a BIC, assine, faça isso, faça aquilo. Está tudo resolvido. Né? E repito, em nenhum momento fui procurado para fazer nada de errado, violentando seja o que for. Eu entendo que eu fiz a minha parte. Estou fazendo até hoje a minha parte. Hoje são 30 de dezembro. Até hoje eu fiz a minha parte dentro das 4 linhas. Não vamos achar que o mundo vai acabar dia 1º de janeiro. Vamos por tudo ou nada. Não. Não tem tudo ou nada. Inteligência. Mostrar que somos diferentes do outro lado. Nós respeitamos as normas, as leis, a Constituição. Eu acho que está bem claro aqui nesse discurso, né? E tem isso aqui também. Isso aqui, esse jornal O Povo, ele está falando acho que de Brasília mesmo, né? Porque isso aconteceu em vários estados. Em Brasília, exatamente. E aí, quando você pesquisa, você vê uma notícia da Agência Brasil dizendo que nos dias 5, 6 e 7 começaram a chegar ônibus, ou vários ônibus, para Brasília, depois que o Bolsonaro tinha ido embora. Então vamos falar a verdade aqui, Eneg. É difícil imaginar que então ele sai pela porta da frente do Supremo Tribunal Federal depois de acompanhar um julgamento que o inocente. Não acredito nisso. Pois é. Não faz sentido. E ele tá tentando juntar tudo que dá para ir tentando. Por exemplo, uma das coisas que ele falou aqui para mim foi que ele acha que ele devia ser julgado pela primeira instância, por exemplo. Que é um troço que daria mais tempo e tudo mais. Porque no STF não tem para onde correr mais, né? Vai ser... Mas também o processo em si, ele tá lá e ele não tem o que fazer, não tem dispositivo para alterar isso. A gente pode discutir isso de várias formas. A gente pode discutir isso em teoria ou na prática. Uhum. Em teoria, a ideia de você julgar uma pessoa no Supremo é para proteger o cargo. Então ele não pertence mais ao cargo, ele não é mais presidente, assim como o Lula foi julgado em Curitiba. Ele poderia ser julgado numa vara federal. Só que o Supremo se reuniu e discutiu esse assunto e tomou a decisão de que, ao contrário do que valia antes, quem era o ocupante do cargo, mesmo depois de deixar de ser, continua a ser julgado pelo Supremo. Então, você pode discordar dessa decisão, mas você tem o direito de discordar e o Supremo de decidir. E o Supremo tem o direito de decidir por último. Está escrito na Constituição brasileira. Então, a gente não tem que concordar com o Supremo Tribunal Federal. Aliás, na democracia, a gente pode questionar o Supremo Tribunal Federal. O que a gente não tem o direito é de descumprir uma decisão. O Supremo Tribunal Federal resolveu. A partir desse momento, todo mundo que ocupou um cargo e cometeu um crime e vai ser julgado no Supremo Tribunal Federal. Então, não é que ele é uma exceção, né? O Eneg está mentindo aqui e está mentindo muito, porque ele é um mentiroso compulsivo. Aqui. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente a guarda da Constituição, cabendo-lhe processar e julgar originariamente, nas infrações penais comuns, o presidente da República. Então ele julga o presidente quem estiver ocupando o cargo de presidente da República nas infrações penais comuns, está escrito na Constituição. Sempre, você na faculdade, você aprende que se o presidente comete um assassinato, ele é julgado pelo STF até o momento que ele deixa de ser presidente. Deixou de ser presidente, o processinho cai para a primeira instância. Sempre foi assim, para a instância comum, sempre foi assim. Porque é o que diz a Constituição, é o que diz a lei. O STF está violando a lei, então não é questão de
você pode discordar, mas você não pode descumprir, como diz o Oineg. O Supremo Tribunal Federal está descumprindo. Essa é a questão. O Supremo Tribunal Federal está descumprindo a Constituição. Ponto. E aí caberia o impeachment dos ministros. O problema é que o povo não está indo para a rua pedir o impeachment e os presidentes da Câmara, do Senado, estão protegendo o ministro. Agora, na lógica em que a Constituição foi escrita, na interpretação original, como funcionou por um tempo, era assim. Mas ele não pegou esse cenário. Então é Supremo Tribunal Federal. Não existe pegar esse cenário, isso não existe. Isso não existe, pegar esse cenário. O cenário é o que está escrito na Constituição Federal. Como é que eu posso matar alguém ali na rua? A polícia me fala do artigo 121, que eu estou preso pelo artigo 121, e eu digo, não, mas eu não peguei este cenário do artigo 121. Pelo amor de Deus, Oineg. Aí não, então já que não é primeira instância, então que seja pleno, que seja o plenário. Mas não está previsto que é o plenário, entendeu? Mas não está previsto que é o Supremo Tribunal Federal que julga um ex-presidente. Não está previsto, Oineg. Então que seja a merda do plenário. Entendeu? Então, de novo, é uma discussão teórica. De novo, é você mentindo. A gente já conversou sobre isso aqui na última vez que eu tive aqui, para a gente conversar sobre o Supremo Tribunal Federal até. Uhum. A gente tem uma Constituição que o Supremo deveria defender. E a gente coloca os ministros do Supremo lá segundo uma lógica, que não é aleatória. O presidente da República indica, o Senado sabatina. Só que o Senado não sabatina. É verdade. Porque não quer sabatinar. Faz um serviço porco para puxar o saco. Porque desde Floriano Peixoto, nunca um ministro da Suprema Corte não emplacou. Jamais aconteceu. Só em Floriano Peixoto, que ele indicou médico, Barata Ribeiro e outros lá, aliás, rua no Rio de Janeiro. Desde então, todos, 100%. Nos Estados Unidos não é assim. Os caras dançam. Eles perguntam para ele, você fumou maconha na faculdade? Se o cara falar sim, ferrou. Se ele falar não e descobrindo que é mentira, ferrou também. Então não tem para onde correr. Às vezes o nome cai antes de chegar no Supremo, aliás, antes de chegar na sabatina do Senado. A sabatina do Senado lá dura dias. Aqui uma sabatina difícil dura horas, 15 horas, 16 horas. Normalmente dura muito menos. A ministra Ellen Grace, quando foi indicada, e ela passou por uma sabatina, o presidente da Comissão de Constituição e Justiça, José Agripino Maia, disse, a senhora não veio aqui para ser sabatinada, a senhora veio aqui para ser homenageada. Meu, para com isso, não é sério. Então aí, o presidente indica quem ele quer, e é assim nos Estados Unidos também, só que lá fazem uma triagem, tem alguns critérios. Aqui ele indica, e o Senado tem que sabatinar. Aí o Senado não sabatina. Aí as vagas são preenchidas. Não existe o movimento do sem toga. Nenhum deles invadiu o Supremo Tribunal Federal. Tentaram invadir foi no 8 de janeiro, mas aqueles 11 caras lá, eles podem ocupar aquelas cadeiras. E eles decidem. Aí a gente fica bravo. Fico porque eu não escolhi nenhum deles. Fico porque eu não tenho nenhum poder para impedir a indicação de nenhum deles. Porque mesmo as indicações do Bolsonaro eu não gostei. Eu fiquei com raiva. Eu não queria que eles entrassem naqueles cargos. Então eu fico com raiva sim, eu fico bravo. Porque eu não queria nenhum deles e não gosto do que nenhum deles faz. Fico. E porque eu não tenho o que fazer. Por que a gente fica bravo? Os senadores estão bravos. Mas eles que botaram os caras lá, bicho. Por que eles não sabatinam esses caras direito? Então é um jogo meio... Porque se você perguntar para um ministro do Supremo Tribunal, para um potencial ministro do Supremo Tribunal Federal, se ele fumava maconha ou não, isso não vai impedir que ele instaure uma merda do inquérito ilegal que vai sair perseguindo todo mundo. Como você é desonesto? Como você é desonesto, cara? Que sabatina impediria o Alexandre de Moraes fazer o que ele fez? Esquisito. Aí fica os caras, os senadores de direita, porque agora é o Bolsonaro que está na Berlinda, mas também já foram os senadores de esquerda, porque era o Lula que estava na Berlinda. Então é um negócio meio bizarro. 81 caras que brincam em serviço quando tem que decidir se vão ou não no plenário do Senado emplacar um ministro da Suprema Corte. Aí fica bravinho com o Alexandre de Moraes, fica bravinho com o Gilmar, fica bravinho com o... Por que botou?
Não foi eu que botei. Uma vez posto lá, o cara vai ficar até... 2040 e carambola. Então a gente precisava ser mais um pouco mais de cuidadoso. seriedade do que com o presidente até. O presidente é 4 anos, talvez mais 4. O Bolsonaro... Eu acho que quando o ministro do Supremo Tribunal Federal atinge a idade de 70 anos, ele pode se aposentar ou ele se aposenta compulsoriamente. Agora eu não lembro. Mas eu acho que tem alguma coisa assim. ficou 4. Aham. Agora tem cara lá que vai ficar até 2043. É tempo. O Cristiano Zanin é novinho. O Alexandre O cara de vai Moraes ficar- é relativamente jovem também. né? Jovem também. Então, vai fazer o quê? Nós temos que levar o jogo mais a sério, você entendeu? Tudo tem que ser mais a sério. A gente é muito... Não é brincalhão. A gente não leva a sério as instituições. A gente acha que é uma piada. Botar um ministro na Suprema Corte é uma piada. Não mandar um homem pra Lua não é uma piada. Nada é uma piada. É uma meleca que deu agora que os caras Piada é o Band News no meio do dia. Piada é o que sai da tua boca. Isso é que é piada. não ficaram sem voltar 9 meses lá na NASA. Quando você vai fazer um negócio, tem que fazer com seriedade. Aí põe o ministro da Suprema Corte, depois a gente fica reclamando. Porque o Alexandre de Moraes... Porra, bicho, por que botaram o cara lá, meu? Vai catar coquinho. Ele não tem notório saber. Agora que ele não tem notório saber, que ele tá com a toga porque ele decide uma coisa que você não gosta, eu não vou dizer que ele tá certo. Não pode dar 14 anos para aquela Débora dos Santos. Não tem sentido. Agora, também não pode dizer o seguinte: que menina feia, leva uma chinelada, porque não pode. Não é assim também. Desculpa, não tinha criança lá. Não tinha bobo no 8 de janeiro. Todo mundo que foi para lá foi para fazer uma coisa que não se pode permitir. Então não dá para dizer, não, é só destruição do patrimônio. Eu acho que é mais. Agora, não dá para você pegar 2 crimes, tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, tentativa de golpe, aí você soma, vira uma bomba atômica. Ela vai para 14 anos. Você entendeu? Você, quando comete um roubo num dia e um homicídio no outro, são 2 crimes. Mas se você faz ao mesmo tempo, é um crime, chama-se latrocínio. Não é possível que você não some os crimes e diga, vem cá, a tentativa de abolição não foi uma forma de você buscar o golpe de Estado? Por que você soma? Porque não teve tentativa de abolição. Você não consegue, você não tenta. E essa é a tese até da Defensoria Pública da União. Você não tenta um crime quando o meio para a execução desse crime é absolutamente ineficaz. Você não tenta matar uma pessoa batendo com um lápis na cara dela. Um lápis não tem força aqui você não consegue colocar força aqui para matar uma pessoa. Então esse meio para matar alguém dando pancada é absolutamente ineficaz. Você pode, tem uns caras de Krav Maga que colocam o lápis no teu pescoço e tal, mas batendo com lápis em alguém é absolutamente ineficaz. Então não existe tentativa de homicídio quando o meio que você tenta matar uma pessoa é absolutamente ineficaz. No mesmo caso, no golpe de Estado, o meio usado também é ineficaz, porque por mais que eles reduzissem o prédio do STF a pó, por mais que o prédio do STF viesse a ser completamente destruído, ainda assim o Exército não entraria para dar uma GLO, afastar o Lula e uma junta militar governar o Brasil e trazer o Bolsonaro de volta. Isso não aconteceria. Então o meio que aquelas pessoas usaram é ineficaz. O crime ali é impossível. Há uma diferença, põe uma pena menor. Mas aí eles fazem um discurso. Agora, eu acho que vão acabar diminuindo essas penas. Mas o fato é, ninguém estava lá brincando, então é um negócio complicado. E o que o Bolsonaro tá pregando agora ultimamente é o lance da anistia para essa galera, justamente pegando no ponto de, foi exagerado e tal. Claro que uma anistia para essa galera significa uma vantagem para ele no julgamento bizarra, que é meio que é o motivo que a gente tá falando pelo qual ele vai ser preso, que é a galera que tá sendo julgada pelo mesmo crime foi condenada. Se a gente anistia essa galera, basicamente ele pede para ele mesmo essa anistia, de certa forma. Bom, aí você precisaria ver como é. Primeiro que não vai ser julgado. Não vão votar essa anistia. Não vai ter anistia. Politicamente não tem espaço para isso, aparentemente. No atual momento a gente não enxerga espaço para isso. Agora... Mentira, Doineg, mentira, meu Deus do céu.
PL acabou de anunciar mais de 300 votos na Câmara, não vai ter anistia. Aí o Eneg diz que não vai ter anistia, que não tem espaço para anistia. A gente vai voltar aqui, vamos ver no futuro quem é que tem razão, mas o Eneg está mentindo, claramente. Mais de 300 votos. Ah, não vai ter anistia. Tá bom. Anistia para essa parte do 8 de janeiro não significa anistia para ele. Porque é uma coisa, é muito diferente você ser acusado de fazer parte ou você ser acusado de tramar. Uhum. São coisas diferentes. A acusação contra ele é muito mais severa. Ele reuniu os comandantes do Exército, né, da Marinha e da Aeronáutica para conversar. Não foi a Débora dos Santos. É um pouco mais sério. Uhum. A Débora, não estando lá no 8 de janeiro, não elimina as coisas que ele é acusado de ter feito no ano anterior. Mas, se nada acontecesse no ano anterior, talvez não tivesse havido o 8 de janeiro. Então, a existência da Débora tem ligação com o Bolsonaro, mas a existência do Bolsonaro não tem ligação com a Débora. Mentira, Jesus. Ele reuniu os comandantes do Exército, da Aeronáutica, após a eleição. Isso foi dito pelo general Freire Gomes. E ele chegou lá com a minuta do que eles dizem que é golpe, com a minuta do estado de sítio. Falou, vamos decretar estado de sítio e tal. E ninguém topou. Né? Acho que só o almirante Garnier topou. E aí não teve. O Bolsonaro, então vocês não topam, então tá bom, acabou o assunto. Morreu. Cogitamos, ninguém topou, acabou. É igual eu chamar minha mãe aqui, as pessoas aqui de casa para assaltar um banco, as pessoas falarem, não vou assaltar o banco. Aí a polícia vem aqui e me prende porque eu tentei assaltar o banco. Não existe isso. Então, assim, o Eneg está tentando criar um elo entre o Bolsonaro e a Débora que não existe. A Débora veio, e isso está no site da Agência Brasil, de notícias, a Débora faz parte, quer dizer, não está escrito dessa forma, mas quem estava no 8 de janeiro veio numa leva de ônibus dos dias 5, 6 e 7. E a movimentação desses ônibus foi alertada para a ABIN. A ABIN ficou sabendo e a ABIN mandou para o governo federal, tá chegando esse monte de ônibus aqui, tá chegando. O governo federal não fez nada. Então, assim, não existe essa ligação entre Bolsonaro e Débora, porque o Bolsonaro fez o discurso dia 30 de dezembro, falou que não ia acontecer nada, as pessoas se desmobilizaram dos quartéis, o Bolsonaro foi embora. Então, ali pelos dias 3 e 4, pareceu que estava tudo tranquilo. E aí chegaram os ônibus depois do dia 5, 6 e 7, que já não tem mais nada a ver com o Bolsonaro, com o incentivo dele, porque ele estava fora depois de dizer que não ia acontecer nada. Débora. Uhum. Então, eu não acho que é uma coisa automática. É mais complicado. Acho que é mais complicado do que isso. Mas eu não vejo espaço para isso. O que eu enxergo, e você conversa com os políticos e tal, você vê que o Bolsonaro, e ele sabe, e os advogados sabem, vai ser condenado. Ele admite as reuniões e diz assim, eu só conversei sobre uma interpretação constitucional. Mas que interpretação constitucional? Teve uma eleição. Assim como em 2018, a sociedade disse o seguinte, queremos Bolsonaro, não importa por que razão, a sociedade de 2022 falou assim, acho que não queremos mais não, acho que nós vamos botar o outro. Qual? Bota aquele lá mesmo. Quem é? É o Lula. Mas a gente ama o Lula, porque o Lula acha que amam, né? Que as pessoas amam. Como Bolsonaro também achava que as pessoas em 18 estavam amando. O voto do segundo turno é um voto de negação. Eu não quero mais esse cara. Eu não quero mais o petismo. Então eu vou botar esse Bolsonaro aí para ver o que dá. Aí o Bolsonaro ficou 4 anos, as pessoas falaram, eu não gostei, bicho, eu não tô feliz. Mas assim, você reparou a margem de votação? É 0,9. Eu não estou feliz, mas isso é um bocadinho da sociedade que não está feliz. Uhum. Outro bocadinho tá. Então é uma sociedade muito dividida, como aliás... O Eneg está fingindo que o STF não interferiu pesadamente nas eleições de 2022, que o Barroso não disse que derrotaram o bolsonarismo, que o Gilmar Mendes não disse que eles que colocaram o Lula de volta, né? O Eneg tá num grande faz de conta. E ele questiona a interpretação constitucional. A Constituição
prevê o estado de defesa e o estado de sítio. O Bolsonaro cogitou. É direito dele cogitar, é direito dele reunir as pessoas e falar, vamos fazer isso. Se ele fizesse isso, a primeira coisa que ele ia fazer é mandar esse negócio para o Congresso, porque ainda teria que ser aprovado pelo Congresso Nacional. Mas nem para mandar para o Congresso ele conseguiu apoio, então não teve. Então assim, o Eneg mente pra demais, mente pra caramba, tá aprovado aí no vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado, espero que vocês curtam, compartilhem, comentem. E até a próxima, a gente se fala aí. Tamo junto, amanhã tamo de volta.